As pessoas têm ignorado uma grande realidade, principalmente aqueles que se dizem crente. Talvez por falta de conhecimento, talvez porque os seus líderes, cegados por Satanás, têm se preocupado com tantas coisas, menos em lhes gerar temor, conscientizando-os de que, por meio daquilo que têm feito por meio do corpo, hão de ser julgados no tribunal de Cristo. Infelizmente, muitos serão pegos de surpresa naquele dia. Olha, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Romanos capítulo de número 14, dos versículos 10 ao 12, ele diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tanto aquele que você julga, como aquele a quem você despreza, e você que tem julgado e que tem desprezado. Não cabe a nós sentenciar os nossos irmãos. Nós sabemos pela revelação de Mateus capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo de número 6, que nós devemos julgar os irmãos que estão dentro da igreja. Agora, os que estão de fora, quem os há de julgar é o próprio Deus. Todavia, temos entendido também, pela revelação que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que somos responsáveis, inclusive, pela permanência ou exclusão dos indivíduos que fazem parte da igreja, do reino de Deus. Mas isso é assunto para um outro momento. O que eu quero enfatizar neste momento é a questão de que todos, sem exceção, justos e injustos, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por aquilo que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Então o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 14:10, Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E por que se fala tribunal de Cristo? Cristo é o Filho de Deus, mas também Filho do homem. E pelo fato de ele ser homem, é que ele pode exercer o juízo, julgar a nós todos. Então Deus, por meio da condição humana de Cristo, por meio de Cristo, há de julgar a todos nós, justos e injustos. Jesus Cristo diz o seguinte em João capítulo de número 5, no versículo de número 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o direito de exercer o julgamento, de ser o juiz. Por quê? No versículo de número 27, Jesus Cristo explica: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, ou de julgar, porque é o Filho do homem. Deus não poderia fazer esse julgamento, porque não fora Deus quem encarnara, e sim o seu Filho. E o Filho de Deus, que veio a se tornar o Filho do homem na encarnação, passou por todas as condições que um ser humano passa. Nasceu, cresceu e morreu. Ele foi obediente a todos os estágios do processo natural, inclusive a morte. E por conta de ser um homem como eu e você, é que ele pode fazer este julgamento. Então, voltando lá para Romanos capítulo 14, versículo 10, está escrito: Mas tu por que julgas teu irmão?
Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Vamos lá? Versículos 30 e 31. Deixa sua mão aí em Romanos 14 e vamos para Atos 17, 30 e 31. Que diz exatamente assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E quem é esse varão? Por meio do qual Deus há de julgar a humanidade. É o seu Filho, Yeshua, o seu Filho Jesus. Por meio de Jesus Cristo, Deus há de julgar a humanidade. E Deus há de julgar a humanidade por meio de suas obras, por meio do seu comportamento, por aquilo que tiverem feito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 17, vamos lá. O apóstolo Pedro diz o seguinte, olha: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo em que estiverdes de passagem por essa terra. Deus há de julgar por meio de Cristo, e isso segundo as obras de cada um. Cristo fará este julgamento. Logo, Deus, por intermédio dele, a quem ele deu o direito de exercer esse julgamento, há de nos julgar segundo aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo, pelo tribunal de Cristo, pelo tribunal do Filho do Homem. Lembra o que nós lemos em João capítulo 5, versículo de número 22? E também o Pai, Deus, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo ou de fazer o julgamento, porque é o Filho do Homem. Muita gente não sabe do que eu vou dizer agora. Jesus Cristo é a prova viva, a prova de que todos são indesculpáveis diante de Deus. Porque se você pensa que levando essa vida displicente e irresponsável há de comparecer diante do tribunal e usar da sua irresponsabilidade com o destino da sua alma como desculpa, dizendo: olha, eu não consegui porque eu sou carne, eu não consegui porque eu sou falho. Você está lascado, porque Jesus há de virar para você e dizer: olha, eu estou aqui para exercer o juízo justamente pelo fato de eu ter vindo na sua natureza, passado por tudo que você passou, vim desprovido de qualquer condição ou atributo que me tornasse superior, imune e vulnerável. Muito pelo contrário, vim sujeito a todas as paixões às quais você foi sujeito,
A todas as tentações eu fui exposto e tentado em todas as coisas, mas eu não pequei por obediência ao meu Pai e por isso alcancei a perfeição. Então, você será indesculpável. Todos nós seremos indesculpáveis naquele dia. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Jesus Cristo venceu na nossa condição, na nossa natureza. E é por isso que Ele poderá exercer o juízo. Ele será o juiz. É diante do tribunal de Cristo que todos nós havemos de comparecer. Voltando lá para Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 10. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz Yehowa, ou diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Esse versículo de número 11, muitos pensam que a confissão aqui é a admissão de que o Senhor é Deus. Quando, na verdade, a confissão diz respeito justamente a admitir diante de Deus todos os pecados. No dia do juízo, todas as consciências estarão desbloqueadas, não haverão esquecimentos. Logo, será lembrado até aquilo que você desprezou, toda palavra, todo princípio, todo momento em que Deus tocou na sua consciência, abrindo seus olhos, te advertindo, todo instante em que você ouviu algo, te repreendendo, te guiando, te instruindo, tudo isso diante de Deus naquele dia será exposto. Logo, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua admitirá seus pecados diante dele, confessará a ele os seus pecados. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você vê como o versículo de número 11, ele fica com uma clareza maior no seu sentido quando você lê ele acompanhado do versículo 12. Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Confessará o quê? Que Ele é Deus ou confessará os seus pecados? Os seus pecados. Porque no versículo de número 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se fosse confessar a Deus, admitir que o Senhor é Deus, o versículo 12 não falaria da prestação de contas. Logo, o confessará a Deus do versículo 11 diz respeito à admissão dos seus pecados diante dele, no momento da prestação de contas. Jesus Cristo estará exercendo o juízo. Por meio dele, Deus estará julgando a humanidade. E a humanidade, diante dele, estará confessando, admitindo todos os seus pecados, dando contas a Deus de tudo que fez por meio do corpo. Em Atos 10, a partir do versículo de número 39, diz o seguinte: E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram e pendurando-o num madeiro, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou
pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E quando se fala de que ele é juiz dos vivos e dos mortos, muitos pensam que são dos mortos fisicamente, mas na verdade se trata daqueles que estão mortos espiritualmente e daqueles que estão vivos espiritualmente. Porque o que define o estado de vida ou morte da nossa alma é a condição de espírito em que nós nos encontramos. Se tivermos entendimento, se tivermos um espírito que testifica com o Espírito de Deus, se formos praticantes do Evangelho, nossa alma está viva. Todavia, se mantivermos o antigo espírito, a antiga formação que constitui o velho homem, nossa alma continua morta espiritualmente. Então, nosso estado de espírito define a vida ou a morte da nossa alma. Não é a morte física ou a vida física que define isso. Até porque Jesus Cristo deixa isso muito claro quando em João capítulo 5, versículos de número 24 e 25, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas entrará em julgamento. Mas passou da morte para a vida. Olha que interessante. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte. Que morte é essa? A morte em seus delitos e pecados. Olha, deixa a mão aqui e vamos lá para Efésios capítulo 2, onde Paulo explica essa condição. Efésios 2, 1, 2 e 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então as pessoas estavam vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, por conta do seu estado de espírito, por falta de uma formação espiritual que criasse neles um novo espírito que testificasse com o Espírito de Deus que os tais eram filhos de Deus, ok? Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, vivestes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o governante das potestades do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos ou nos que descendem da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos ou destinados à ira, como os outros também. Todos os que estão em pecados estão mortos em seus pecados e são vivificados por meio da pregação, da fé naquilo que é dito, na palavra que apresenta Deus como Salvador e Cristo como sacrifício pelos pecados, na palavra que santifica o indivíduo. Por meio dela ele passa a ter vida. E é justamente o que Jesus Cristo, volta lá, João capítulo 5, diz aqui, em João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte. Morte nos seus delitos e pecados, para a vida. A obediência, a prática da palavra, a santidade. Versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, ou seja, no exato momento da pregação de Cristo, em que os mortos em seus delitos e pecados ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, que derem crédito a ela, viverão. A voz do Filho de Deus, neste caso, é a pregação da palavra. Logo, meus amados irmãos, quando em Atos 10, 42 especificamente, Jesus disse para os apóstolos que eles
pregassem ao povo e que testificassem que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Os mortos dizem respeito àqueles que, vivos fisicamente, viveram em pecado. Estavam mortos em seus delitos e pecados. Vou te dar uma prova disso. Vem comigo aqui para 1 Pedro, capítulo de número 4. Olha só que interessante. 1 Pedro 4. A partir do versículo de número 1. Não quero me ater a detalhes aqui. É só para que você entenda o versículo de número 6. Mas olha só. É bom você ler desde o 1 para que você entenda. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, morreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que pensamento? Que aquele que morreu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, que é a vossa santificação. Porque é bastante, ou foi o suficiente, que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, estávamos mortos, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos, aqueles que já têm a vida eterna por crerem, e os mortos, aqueles que mesmo vivos ainda vivem na prática do pecado. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Que mortos? Quando foi que Jesus Cristo pregou para os mortos? Naquele momento em que nós vemos ali em João, capítulo de número 5, 24 e 25. Quando ele pregou ali para aquelas pessoas que estavam em pecado. A partir do momento que deram crédito ao que ele havia dito, eles passaram da morte para a vida. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, ou seja, enquanto estavam no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. A partir do momento que o indivíduo passou a crer, ele começou a viver em espírito. Ele começou a viver não mais sujeito às vontades da sua carne, às concupiscências que regem a humanidade. Eles passaram a viver como se houvessem morrido com Cristo e com ele ressurgido, e no restante da sua vida encarnada passaram a viver segundo a vontade de Deus, em santidade, que é justamente o que o contexto desde o versículo 1 até então nos esclarece, nos explica. Quando Cristo estava pregando a sua palavra, ali os homens já estavam num processo de julgamento. Por quê? Porque todos havemos de dar conta a Deus por aquilo que fizemos por intermédio do nosso corpo, ou bem ou mal. Cristo foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. Dos vivos, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados e que por crerem passaram a ter a vida eterna, e dos mortos, aqueles que mesmo tendo ouvido ignoraram e continuaram na prática do pecado, os pecadores. Aqui não diz respeito à vida física, até porque a sentença será dada, o comparecimento diante do tribunal acontecerá justamente na ressurreição, aonde justos e injustos hão de comparecer. Olha só, voltando lá para o Evangelho de João, também capítulo 5 ainda, olha que interessante isso. Versículos de número 28, 29 e 30. Diz assim: Não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, os que estão mortos fisicamente, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Olha que interessante. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em outras palavras, Cristo está deixando claro que a vida espiritual independe da vida física. Nos versículos de número 24 e 25, nós vemos aqui pessoas vivas, mas que estavam mortas espiritualmente, as quais ressuscitaram pela fé no que ele estava dizendo. E agora no versículo 28 e 29, nós vemos uma outra situação em que os indivíduos estavam mortos fisicamente. E que, ao ressuscitarem, aqueles que antes haviam feito o bem, ressuscitaram para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Logo, o comparecimento diante do tribunal é meramente para que cada um receba a sentença final, de acordo com aquilo que fizeram antes da ressurreição, ou seja, durante seu tempo de vida física. Logo, o indivíduo pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E o indivíduo pode estar morto fisicamente, mas vivo espiritualmente, se ele havia praticado a justiça. O próprio profeta Daniel deixa isso claro em Daniel, capítulo de número 12. Olha só. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que é justamente o que o apóstolo Paulo explica em Romanos, capítulo de número 2. Romanos 2, a partir do versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade ou transgressão da lei. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos prestaremos contas daquilo que temos feito por intermédio do nosso corpo. Todos, sem exceção alguma, havemos de comparecer ante o tribunal do Senhor Jesus Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, Paulo disse:
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Tem muita gente que será surpreendida naquele dia. Muita gente será surpreendida. Em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4, diz o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muitos hão de receber o poder de julgar. E os que hão de receber o poder de julgar são justamente aqueles a quem foi dado o apostolado, a quem lhes foi incumbida a missão de pregar a verdade. Logo, você que está me ouvindo será julgado pelo meu evangelho, como Paulo disse, que aqueles que o estavam ouvindo seriam julgados pelo seu evangelho. Mas em Apocalipse 20:12 diz o seguinte: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha só que coisa! E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida é aquele onde há de constar o nosso nome para a salvação. E os outros livros são os livros que dizem respeito àquilo que fizemos. Então existem, cada um tem o seu livro, o livro que diz respeito, que narra ali a sua trajetória. E existe outro livro que é o da vida. Além do livro, ou dos livros que narram a nossa trajetória, que registram as obras, aquilo que fizemos por meio do nosso corpo enquanto estávamos nessa terra, nesse plano, ou enquanto estivermos aqui, existe também o livro da vida, no qual os nossos nomes devem estar escritos para garantida a nossa salvação, para ter garantida a nossa salvação. Apocalipse 20, versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, ou seja, o mundo. E a morte, que é um anjo, e o inferno, que é uma prisão, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Logo,
A salvação é pelas obras. Alcançá-la, para alcançar a graça não é necessário que eu tenha feito nada, apenas que eu tenha crido. Mas para ter garantida a minha salvação é necessário que eu tenha feito algo. As obras que Deus preparou para que eu andasse nelas, como diz lá em Efésios 2:10. Eu tenho que ter vivido como Cristo, porque no céu ou no reino de Deus não entrará de modo algum pecador. Só entrará santo. Ninguém em pecado entrará lá. O céu ou o reino de Deus não é para pecadores, é para os santos. E é necessário que você entenda isso. É necessário que você aceite isso. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Amém.